Existem 5 grandes problemas e aqui eu não vou falar com vocês sobre problemas do mercado que, sei lá, encontramos em uma pesquisa ou que talvez eu acho que existam e minha experiência me ditou isso. Não. São mais de 300 projetos, incluindo tanto a nossa consultoria quanto o nosso software, onde a gente implementou toda uma estrutura de outbound ou, ao menos, nós otimizamos essa mesma estrutura e, através desse processo, nós precisamos identificar problemas e corrigi-los. Como que a gente percebeu que existia um padrão nesse modelo? Justamente pelo volume de casos onde a gente atendeu e pelo fato de que, tanto no caso de nossos clientes quanto no nosso caso interno e de alguns parceiros que a gente encontrava, tudo se repetia. Mas mais do que isso, vamos pensar um pouquinho em quais são as soluções que a gente possui hoje que estão surgindo cada vez mais para o mercado de vendas. Quase todas se adaptam justamente nesse caminho aqui, onde, de um lado ou de outro, a gente tem um processo ou uma ferramenta que serve para resolver um desses 5 grandes problemas em vendas. Quais são eles? O primeiro problema que a gente vai tratar é a contratação. Depois a gente entra em treinamento do time, a organização do processo e de cada um dos vendedores e até do manager do time, do gestor do time, o tempo para otimizar, para executar todas as tarefas e, por fim, escala. Garantir que eu consiga ter um processo escalável. Você vai perceber, passando por cada um desses problemas, que existe um loop. Por quê? Porque hoje, vamos falar só de modelo SaaS, de Software as a Service, aquele software que é vendido como um serviço. Ou seja, existe uma mensalidade, uma recorrência sobre a venda dele. No modelo B2B, quando eu vou contratar aqui no Brasil, e esses 5 problemas eles são específicos para o mercado brasileiro principalmente, tá? A gente pode ver nuances dele em outros mercados, mas a gente está desenhando aqui sobre o que a gente viu e o que a gente presencia e vivencia no nosso dia a dia. Como que eles ocorrem? Em primeiro lugar, contratação. A contratação é extremamente complexa no cenário brasileiro porque a gente tem pouca mão de obra qualificada. A pouca mão de obra qualificada se refere a profissionais de vendas que possuem experiência, conhecimento técnico e teórico dentro de vendas SaaS. Por que disso? Em primeiro lugar, o mercado SaaS brasileiro, ele não é um mercado extremamente consolidado. Nós não temos diversas empresas que trabalham com isso há muito tempo. No mundo, ele já não é um mercado extremamente consolidado. Então, a gente tem poucos profissionais com experiência prática. A teórica tem aumentado exponencialmente ao longo, especialmente dos últimos 2 a 3 anos, mas ainda assim não é necessária ou não é suficiente para eu garantir as melhores contratações para o meu time. Já que no final das contas não adianta contratar o cara que mais sabe em vendas, eu preciso contratar o cara que performa melhor. Então, quando a gente fala de contratação, esse é o primeiro grande problema. O segundo é competição. Quando eu vou contratar, eu estou brigando com caras grandes que estão buscando profissionais com conhecimento técnico, com experiência e, mais do que tudo, pagam muito melhor do que eu. Não dá para você, uma startup, brigar com uma IBM, brigar com uma Oracle por um mesmo profissional. O quanto ele recebe, não só de fixo, mas de bônus e todo o restante, dentro de uma empresa com uma estrutura sensacional para ele, onde ele vai ter treinamento, ele vai ter um assistente dentro do processo, ele não vai ter que realizar o trabalho mais braçal e mais operacional, e uma série de outras coisas tornam todo o processo de contratação ainda mais complicado. Nos Estados Unidos funciona muito bem tentar entregar equity para as primeiras contratações. No Brasil isso ainda não é tão consolidado, especialmente porque a gente não tem um mercado de saídas, de exits, onde as empresas são vendidas e eu consigo realizar o meu equity em lucro lá na frente, então em um ganho real financeiro, de maneira tão fácil quanto nos Estados Unidos. Então a gente tem um problema gigantesco de contratação aqui dentro do Brasil. E isso leva a um segundo problema, porque a saída mais fácil, e é justamente a que a gente trabalha aqui dentro de casa, é trazer profissionais com um perfil adequado, mas onde a gente vai treiná-los da melhor maneira possível. Ou seja, eu vou lidar com um treinamento. Eu caio no segundo problema de maneira natural quando eu tento lidar com o primeiro problema, que é a contratação. Contratei um profissional que tem todo o perfil para ser um ótimo vendedor. Ele é o cara que eu quero no meu time, ele tem a cultura que a gente busca e mais do que isso, eu sei que dá para lapidar e transformar esse cara num diamante. Mas como que eu vou fazer? Tenho que treinar ele. Beleza, fiz isso com um cara.
E depois, como que eu escalo o meu treinamento? Então, como que eu consigo repetir o treinamento que foi feito para esse primeiro cara, que é um cara com perfil ideal, e agora como que eu vou fazer para treinar outros caras que nem sempre vão ter o perfil ideal? Eles podem ter partes desse perfil e ainda assim conseguir performar bem o suficiente para entrar aqui no meu time. É difícil, especialmente porque se você é um founder que está tendo que passar o bastão, ou se você está passando por uma situação onde você não tem time de vendas ou perdeu o seu time de vendas, se você não tem uma estrutura escalável, acabou. Você tem que tirar seu tempo e colocar ele, investir ele para transformar esse profissional em um cara que consegue performar pelo menos o mínimo. E aí você vai gastar tempo, investir esse tempo dentro dessa lógica, mas mais do que isso, existe um trade-off, você deixa de fazer as coisas que você estava fazendo. Beleza. Vamos supor que você fala, Vinícius, já resolvi, contratei o time ideal, eu tenho esses caras treinados dentro de casa, tá na hora de partir pro abraço, né? Tudo certo? Não, falta muita coisa ainda. A primeira delas é organização. Como que eu faço para garantir que o meu processo esteja organizado o suficiente para que a minha estrutura seja comunicada com clareza para o time, para que toda a otimização ela seja revertida em uma otimização em escala, ou seja, eu consigo treinar novamente de maneira eficiente todos os meus vendedores para eles corrigirem algo no processo que não funcionava tão bem, para eu conseguir obter os feedbacks necessários para encontrar os erros e só então propor as melhorias e aí partir para o treinamento, para garantir que o meu time tenha tudo certinho, tudo documentado, ou seja, quando eu estou conversando com um deal, envio uma proposta e ele recusa, eu sei exatamente o porquê ele recusou, eu sei quem é aquele deal, qual foi o ciclo que eu tive, até ele recusar, desde o momento da conexão até a recusa. E por aí vai. Justamente esse tipo de informação vem de organização e tudo isso vem de uma coisa, de um CRM geralmente limpo. Se o seu CRM não está limpo, você vai ter um problema seríssimo. O seu problema ele vai partir do quê? Em primeiro lugar, todos os seus dados já não são confiáveis. Eles não são confiáveis e o seu time não consegue executar o processo da maneira adequada. Ou seja, se você não tem um feedback visual, estatístico, quantitativo, qualitativo, correto nas mãos, é difícil de entender onde você vai chegar. E aí isso vai atrapalhar o seu forecast, isso vai atrapalhar o processo que o seu time executa no dia a dia, especialmente por uma coisa, vai começar a ficar muita coisa nebulosa, você não sabe quais são as tarefas que têm que ser realizadas, você não sabe se o seu time naquele dia tem que fazer 20 ligações ou se ele tem que fazer 30 porque ele deixou alguma em atraso, e por aí vai. Então como que a gente faz tudo isso acontecer? A gente organiza o seu processo. A organização é bem amplo, como você pode perceber. Mas você fala, cara, já tomei conta de tudo isso, meu processo está bem organizado. Para o seu processo ficar muito organizado, depende do seu time deixar um CRM limpo. E para o seu CRM ficar limpo, todas as pesquisas demonstram que mais de metade do tempo de um vendedor durante o dia, ele é revertido para atividades que não são relacionadas à venda em si. Ou seja, ele não está aproveitando o tempo dele ali dentro do escritório ou remoto ou qualquer coisa, mas o tempo que ele se dedica ao trabalho para conseguir fechar mais contas. Então você está diminuindo a eficiência do seu time para garantir um feedback concreto, garantir que seu processo seja otimizado e que você tenha visibilidade sobre o que está funcionando. E aí vira um trade-off. Por quê? Porque parar e ficar fazendo todo o processo de organização requer tempo. E se você organiza, você perde em tempo. Se você ganha em tempo, você perde em organização. No final das contas, não é fácil chegar a uma equação real, onde eu sei que o meu tempo está otimizado e a minha organização está otimizada. Eu consigo ter os feedbacks que eu preciso para continuar evoluindo. E no final das contas, isso não é ideal. Isso é simplesmente conseguir fazer com o que você tem. Então, a partir daqui, você vai entender uma coisa, é difícil escalar. Por quê? Porque por mais que eu contrate e treine meu time, eu tenho que contratar mais do que eu preciso porque a galera gasta muito tempo organizando, ou, ao contrário, eu tenho que contratar mais do que eu preciso porque eu não consigo organizar meu processo e otimizar ele, ter o processo ideal em mãos. E se isso acontece, você está começando a crescer e surge um competidor menor, se, enquanto ele é menor, ele se organiza mais, ele começa a te bater em cima disso.
Por quê? Porque ele entende como otimizar o processo dele, ele entende onde otimizar e ele começa a vender mais, ele é mais eficiente ao vender. Aí ele entende que ele precisa contratar mais também, e ele começa a ter o outro trade-off, mas vocês vão brigar para tentar encontrar pontos ótimos. Não é bom ter esse tipo de gap. E, em especial, tudo isso te atrapalha a escalar. Por quê? Porque você não consegue, você gasta mais do que você devia. Você precisa de mais rounds de investimento. Ou seja, você precisa de mais rounds de investimento para conseguir escalar se você não resolve os outros 4 problemas. Se você não está buscando rounds de investimento, se o mercado não é um mercado que se comporta dessa maneira, pior ainda, você precisa de uma margem de lucro que vai comportar uma ineficiência operacional de vendas maior também. Ficou claro para você quais são os 5 grandes problemas que a gente enxerga hoje dentro do mercado brasileiro para quem está tentando construir, estruturar e otimizar processos de vendas? Até mesmo operacionalizar se você é um vendedor. Você vai passar por muito disso daqui, em um momento ou em outro. Seja no momento que você é contratado, no momento que você é treinado ou no momento que você vai rodar o processo dentro da empresa. Ficou claro? Então, beleza. Agora a gente vai conversar sobre o porquê que Sales Engagement resolve esses problemas e, mais do que isso, quais são as principais perguntas que a gente se fazia e também a gente ouvia dos nossos clientes, dos nossos leads e dos nossos parceiros.